1540 kHz, 24 horas no ar. Estúdios, a Rua Doutor José Gonçalves, 17, Conjunto 107, Centro. Bom Despacho, Minas Gerais. Bom Despacho, Minas Gerais. Me faz um favor, Rodela. A cidade inteira tá curtindo. Rony Santos. Aquele abraço. Bom dia, doutor Giovanni. Bom dia, Rony Santos, Califa e a todos os ouvintes da Rádio Difusora, especialmente aqueles que estão nos ouvindo no programa Resenha da Cidade. Doutor, é um prazer muito grande ter o senhor aqui conosco, né, em nosso programa, como o senhor sempre fez e faz, né? Quando é algo de importante para o povo, está sempre atendendo e vendo as situações. E para nós é motivo de alegria. Muita gente está ouvindo agora, que as pessoas que ligam para a gente perguntando como é que vai ser, como é que não vai e tudo mais. O senhor ouviu a conversa minha do Nadalva aí, né? Só está por dentro do caso também. Ouvi. Né? Infelizmente, isso está longe de ser uma exceção, Rony Santos. Uhum. É absolutamente comum. Eu não sou promotor da saúde. Exato. Aqui em Bom Despacho, mas já atuei nessa área em Monte Carmelo. Uhum. Atuo nessa área lá em Martinho Campos como substituto. Isso é absolutamente comum. Uhum. A pessoa tem que... Primeiro que eu já acho absolutamente lamentável você ter que procurar o Ministério Público e acionar a Justiça para você ver garantido um direito que está na Constituição Federal, que é o direito à saúde. Exato. Passada essa etapa, o Ministério Público ajuiza uma ação, o Judiciário determina, nesse caso, que o Estado forneça esse suplemento, e o Estado não fornece, ou deixa de fornecer, né? E eu tenho absoluta certeza, Rony Santos, que o Ministério Público, nesse caso, e o Judiciário local, pediram, aplicaram multa, obrigaram, determinaram, mas infelizmente até hoje, ao que eu vi, eu não conheço o caso, a situação persiste. Mas registro. Ela está absolutamente de ser rara, né, a omissão do nosso Estado em relação às questões de saúde. E, infelizmente, eu espero e conclamo a senhora Dalva que procure novamente o MP a partir da segunda-feira. Essa questão é grave e ela tem que ser resolvida. Né? Tem que ser resolvido. Agora, evidentemente, né, que o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, ele tem as suas limitações. Né? A gente pode ir até determinado ponto. A partir de determinado ponto, o Estado deve fazer, que o Estado representado por todos os entes, embora nesse caso específico, ao que eu sei, a responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Exatamente. Está aí também a colocação do Dr. Giovanni a respeito do caso João Vitor. Dr. Giovanni, o senhor está acompanhando também, né, esse sistema, o que está acontecendo, esse escândalo total da nossa política brasileira. Como o senhor está vendo esse caso aí, dessa delação premiada, esses ministros, cada hora caindo um ministro por semana, o governo interino que o Brasil está passando, como você está vendo o quadro do Brasil hoje, politicamente? Olha, Santos, num primeiro momento eu vejo com muito otimismo, porque eu sempre tenho dito que a prisão de poderosos, de empresários, o afastamento de políticos em cargos importantes mostra que as nossas instituições estão funcionando. Que a Polícia Federal cumpre o seu papel, que é de investigar, no caso desses crimes que atingem interesses da União, que o Ministério Público Federal está investigando e promovendo as suas ações e que o Judiciário está aplicando a lei. Aqui eu abro um parênteses. A gente ouve muito falar que a lei no Brasil é muito fraca. Exato. O Sérgio Moro está aplicando a lei nossa. Então, muitas das vezes, falta vontade de aplicar a lei que nós temos. A nossa lei não é ruim. A nossa Constituição é uma das melhores constituições que nós temos. Eu posso concordar que as penas, no caso do Código Penal, poderiam ser um pouco mais elevadas. Exato. E que na execução penal que nós não tivéssemos tantos benefícios, progressão com sexto, saída temporária, aí lá vai. Mas o Sérgio Moro mostra que com essa lei que nós temos aí, é possível fazer justiça. Então eu vejo muito argumento, né? Mas nós não podemos fazer mais que a lei não deixa. Na verdade, isso é uma falsa, isso não é verdade. A lei permite sim. Lá em Curitiba estão aplicando a lei que nós temos. Então, basta coragem para aplicar a lei, né, que nós temos e, evidentemente, que atingir seja quem for. Eu gosto muito de falar que o nosso processo ele não pode ter capa, ele tem que ter conteúdo, seja contra quem for. Se o indivíduo estiver errado e a Lava Jato mostra isso, ele vai ser responsabilizado na forma da lei. Exato. Mas, por outro lado, Rony, que pese esse otimismo, eu vejo com muita preocupação.
porque os últimos diálogos que foram apresentados na Justiça, eles mostram uma tentativa do Poder Legislativo, primeiro, de calar o Ministério Público. É isso que eu já ia falar. Isso é absolutamente preocupante. Se pode dizer, mas por que o promotor de justiça, ele não pode, ele tem independência funcional, ele não perde o cargo? Exatamente, Rony, para que nós possamos investigar quem a gente quiser. Exato. E sem nenhum tipo de retaliação. O senhor imagina o seguinte, nós estamos, como aconteceu e acontece em todos os lugares, o Ministério Público está lá investigando as questões da administração pública municipal. Se nós não tivéssemos a garantia da inamovibilidade, bastaria um telefonema do prefeito insatisfeito com a nossa atuação para o governador e nós sairíamos do lugar. Exatamente. Então essas garantias nossas, elas são em prol da sociedade, para que a gente possa bem fiscalizar e cumprir o nosso papel. E a gente observa nesses diálogos da alta cúpula do Congresso Nacional manifesta a vontade de calar e cercear o Ministério Público através de mudanças legislativas. Exatamente. E mais agora, o que também é absurdo, a delação de não ter delação de indivíduo que está preso. Ora, o indivíduo que faz uma delação, primeiro que ele é acompanhado de advogado. Exatamente. Que aquela delação ela é fiscalizada pelo Ministério Público. E mais, ela tem que ser homologada pelo juiz. Então, um indivíduo que está preso, ele é incapaz de fazer um acordo com a justiça, isso é absolutamente ridículo. E vindo, e especialmente das figuras proeminentes que a gente vê do Congresso, que há muitos anos estão envolvidas com corrupção e que lá continuam com o voto do eleitor, e aí a culpa é do eleitor de botar essa gente lá, há uma manifesta vontade, primeiro, de calar o Ministério Público através de mudanças legislativas. Ainda bem que a gente tem uma imprensa atuante hoje no Brasil, uma imprensa livre, e que certamente vai denunciar isso, a opinião pública. Que tentam calar também a imprensa. Sem dúvida. E tentaram várias vezes nos últimos anos. Exato. E, por outro lado, impedir a delação de quem está preso. Essas manobras, elas não têm, Rony, outro objetivo, senão de inviabilizar a Operação Lava Jato e outras em curso que acontecem no país. Exatamente. Então, nisso, em resumo, primeiro eu vejo com muita satisfação o que está acontecendo. As instituições estão funcionando. Por outro lado, vejo com muita preocupação, porque pessoas poderosas do país e num acordo que envolve um grande espectro político de oposição, de direita, de esquerda, de governo, tem, na verdade, articulado nos bastidores para calar o Ministério Público, impedir que nós continuemos a trabalhar em prol da sociedade e, por outro lado, de impedir, por exemplo, delação de quem está preso. Então, é com muita preocupação que a gente vê essas manobras que, em bom tempo, estão sendo denunciadas. E acho que, evidentemente, com a força da opinião pública, não vão passar. Exatamente. O senhor falou justamente como aqueles políticos ali tentam calar, né, o Ministério Público, as instituições públicas que estão defendendo o povo, como a imprensa também, né, tentam calar a imprensa. E ao mesmo tempo eu estava começando o programa aqui dizendo, eu parabenizo, né, as instituições onde existem os promotores, novos promotores, estão aí fazendo justiça para o povo, novos juízes também, como o caso do Moro, né, o Sérgio Moro também. E é aquilo que eu falo. O senhor falou aí agora e confirmou o que é verdade. São aqueles mesmos políticos de há muitos anos que estão envolvidos nessas falcatruas e que agora está sendo descoberta por vocês, novos promotores e juízes, investigadores e a Polícia Federal. Que essa independência nunca pode acabar de forma alguma de o senhor, como promotor, por exemplo, em agir, em defender a população. Eu parabenizo muito esse trabalho de vocês, acho importantíssimo. E o senhor crê que vai haver muita lavação nessa Lava Jato ainda? Sem dúvida. Eu acho que a Lava Jato ainda ela tem muito ainda a buscar, a prosseguir. Eu acho que ela está longe do final ainda. E já tem mais sofrimento a nossa ainda, sem doutor? dúvida. Eu acho que as delações da última semana do ex-presidente da Transpetro, o senhor Sérgio Machado, mostra que, na verdade, nós estamos muito longe do final ainda. Meu Deus. Eu acho que é importante, Rony, que tudo isso que está acontecendo não esteja acontecendo em vão, né? Que a sociedade, ela pressione os seus representantes para que, primeiro, que nós precisamos de ter uma reforma no sistema político. Isso é inevitável. Exato. Né? Hoje, se nós virmos o Congresso Nacional, poucos se elegeram com os próprios votos. Verdade. A maioria se elege através de outros. O voto de legenda. Através daqueles os puxadores de voto. Então, é necessário que a sociedade
cobre os seus governantes, porque se nós, Rony, não atacarmos a origem, e a origem está evidentemente no nosso sistema político, né? Está evidentemente, nós temos questões graves na seara econômica, mas tudo passa por uma reforma política. Se nós não mudarmos o sistema de escolha dos nossos governantes e não discutirmos o país, esse sistema hoje de presidencialismo de coalizão, que se reproduz no governo estadual e se reproduz na maioria dos municípios, esse sistema está falido. Absolutamente falido. Então, se nós não atacarmos isso, outras lava-jatos vão vir. Porque acontece que o saque que está sendo feito na Petrobras, Rony, ele é muito mais decorrente de uma falha de vícios no nosso sistema político que começa na eleição. Exato. Porque a pessoa ali faz vários acordos, as campanhas são caras e depois ele vai ter que compensar de alguma forma e pagar isso durante o seu mandato. Então, se nós não mudarmos o nosso sistema político, de pouco vai adiantar. O que vale dizer, eu lembro muito do mensalão. Quando houve o mensalão, a ação penal 470, se diria que o país está sendo passado a limpo, isso não vai acontecer mais. Mentira. Naquela mesma hora estava acontecendo o esquema da Petrobras, o Petrolão, e que continuou. Então nós precisamos de mudar o nosso sistema político, né? Eu acho que é absolutamente hoje importante, a gente tem que rever esse sistema de votação, né? Pensar no voto distrital, né? Ou no voto distrital misto, pensar também no fim da tal da figura do suplente de senador, que uma pessoa ela passa a ser senadora sem ter um único voto. Sem ter um único voto, exatamente. É um absurdo aquilo. Nós precisamos de discutir a reeleição no Poder Executivo. Exato. Né? Eu acho que, sem isso, Rony Santos, infelizmente, outras empresas como a Petrobras vão ser vítimas dos mesmos expedientes escusos que nós estamos vendo agora e presenciando agora, infelizmente. A gente está vendo a situação tão grave que eu fico assim indignado, doutor. O senhor também está acompanhando direitinho, fala muito bem, explica bem a população. Um país como o Brasil, uma cidade como o Rio de Janeiro, que vai sediar as Olimpíadas que o mundo inteiro está ali acompanhando. Ontem, né, o Francisco Dornelles, que é o governador que está agora no comando do Rio de Janeiro, dizendo que o estado do Rio de Janeiro quebrou. Está quebrado, está lá os funcionários sem receber, os hospitais, né, sem medicamentos e sem médicos, as escolas paradas. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, quebrada. Mas como o senhor vê essa coisa, doutor? Olha, Rony, eu não conheço especificamente a situação do Rio, mas nós podemos, evidentemente, estabelecer algumas causas. Certo. Uma delas é a corrupção, sem sombra de dúvida. Né? O excesso de cargos de confiança, né, que são ali colocados e criados para se beneficiar de determinados parentes, determinados coligados políticos. Né? Eu acho, e a Constituição, Rony, ela dá a resposta. Ela fala que nesses momentos de crise, que uma das alternativas do gestor público é diminuir esses cargos de confiança, é exonerar essas pessoas que estão lá no serviço público sem concurso. Né? A má gestão, excesso. É importante dizer, Rony, que o Rio de Janeiro, durante muitos anos, foi um dos estados que mais se beneficiou com os royalties do petróleo. Exatamente. E não aproveitou esse boom. A gente observa hoje que não aproveitou. Né? Então, e por outro lado, nós somos um dos países do mundo, e os cariocas não são diferentes, né, que pagam 40% do que recebem a título de carga tributária. Então, muito embora se exija muito da população, se cobre muito de impostos, taxas e outros tributos, nós não temos serviço à altura. Isso, evidentemente, é culpa do administrador público, é culpa do Poder Legislativo, que não cumpre o seu papel no Rio de Janeiro de fiscalizar as contas e o trabalho do Poder Executivo e mais. E aí nós não podemos negar. É culpa do eleitor que não sabe votar. É culpa do eleitor que não fiscaliza os seus candidatos. É culpa do eleitor que, às vezes, num domingo de sol, prefere ir para a praia do que ir lá cumprir o seu papel de cidadão. E depois nós vamos cobrar do Estado. Eu falo, Rony, que tudo isso que está acontecendo no Brasil é o retrato fiel e acabado do povo. Porque ninguém está lá nos seus senadores suplentes ou biônicos, eu gosto de dizer. Todos os outros foram eleitos pelo povo. Claro que num sistema viciado, num sistema que precisa de mudar. Exatamente. Mas todos foram eleitos pelo povo. Então, o povo ainda não sabe aproveitar o seu voto. A grande maioria não tem consciência da importância do seu voto e como foi difícil recuperar o seu voto, conquistar a democracia. Então, evidentemente que nisso nós vamos chegar no povo. Eles não estão lá por acaso.
Quem levou o Estado do Rio de Janeiro a essa situação chegou através do voto popular. Popular, exatamente. Eu sempre tenho falado isso aqui, o povo tem que tomar mais cuidado, parar com esse negócio porque ele é bonzinho, porque ele é meu amiguinho, porque é meu vizinho, porque... Eu vi um caso aqui, aproveitar o seu bem aqui, um caso a vez passada, a eleição, a vez passada aqui no município, de um bairro, né, se mobilizar para eleger um pré-candidato, porque ele precisava fazer uma cirurgia. Olha só que absurdo que chegou a situação. Podiam ter ajudado a pessoa de uma outra forma, né? Fazer uma vaquinha, juntar o dinheiro e fazer cirurgia. Rapaz, não, vamos votar nele para ganhar a eleição, para fazer a cirurgia dele. Exatamente. Quer dizer, um absurdo as coisas dessas acontecem. E muitos outros exemplos como esse, às vezes piores do que esse, pululam em todo o país. Exatamente. Então nós estamos aqui para orientar você, eleitor, também nesse momento, no qual este ano, doutor, o senhor está encarregado de acompanhar as eleições municipais aqui da cidade de Bom Despacho. E o senhor já tem, assim, as regras, como deve decorrer essa campanha eleitoral? O senhor escolhe a maneira que você deve começar a falar e explicar para o eleitor como deve ser feita a campanha, também para os candidatos ao mesmo tempo, que a senhor fica bem à vontade. Olha, Rony Santos, a gente vai inicialmente um registro, a gente assumiu a promotoria eleitoral há pouco tempo. Não seríamos nós que faríamos as eleições aqui de Bom Despacho, mas em razão de uma mudança, de uma transferência do colega que faria, tem que assumir o mais antigo, e o mais antigo, como são só 2 em Bom Despacho, sou eu. Então vamos novamente assumir. Há poucos dias eu assumi o processo eleitoral. Já começamos, evidentemente, a fiscalização, eu nas redes sociais, de verificar se não há nenhuma propaganda antes da hora. Exato. Mas o mais importante, Rony, houve mudanças significativas na legislação eleitoral o ano passado. Começou a vigorar este ano, e nós, no processo eleitoral deste ano, mais importante, a gente pode estabelecer inicialmente que as convenções partidárias começam a ocorrer no mês que vem. Que dia? Do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. De 20 de julho ao dia 5 de agosto. E começa então as convenções partidárias. Para se indicar os candidatos a prefeito e os candidatos a vereador. O registro, que ele antes começava, hoje aumentou um pouco esse prazo. Hoje o registro, que nada mais é o registro? A pessoa, uma vez indicada pelas convenções, ela apresenta, submete os seus documentos à Justiça Eleitoral, de modo que, sob o ponto de vista formal, nós possamos verificar se aquele candidato ou candidata ele está apto a receber votos do eleitor. Essa fase hoje, Rony, ela passou para o período de 5 a 15 de agosto. Então, do dia 5 ao dia 15 de agosto. É o prazo do registro. É o prazo do registro. Exatamente, né? O registro dos candidatos, a vereador e a prefeito. A propaganda eleitoral também, Rony Santos, que ela começava em julho, a partir do dia 6 de julho, ela foi encurtada. Hoje a propaganda eleitoral ela começa a partir do dia 15 de agosto, 16 de agosto, porque dia 15 até as 19 horas é o prazo do registro. No dia seguinte já começa as propagandas nas ruas, nas rádios, as inserções nas rádios, na televisão, que Bom Despacho é o caso das rádios só. A propaganda também, Rony, ela mudou. Nós não teremos mais nas eleições esse ano os tais cavaletes nas ruas. Praticamente hoje não há mais propaganda em bem público. A única coisa, os bonecos também que a gente via também, hoje eles já são proibidos pela nova legislação a partir das reformas do ano passado. Então nós não veremos mais esses cavaletes na rua. De gosto duvidoso, de efeito, de eficácia também pouco comprovada. Mas o certo é que saiu. As pinturas hoje nos muros elas estão reduzidas, Rony. Então, se antes a gente tinha 4 metros quadrados, hoje caiu para meio metro quadrado nos muros. Então os muros autorizados também, né? Os muros têm que ser autorizados, muros particulares. De imóveis particulares. Houve essa reforma, até na questão dos carros também. Carros de som, houve um padrão, os carros de som com os horários, para se trafegar. Vai poder usar o carro de som? Sim, pelo que eu vi na legislação eleitoral, sim. Não vi nenhum empecilho. Acho que nesse aspecto não houve mudança, não. Perfeito. Aí, evidentemente, com os horários limitados, esses carros poderão também ser alvo da fiscalização. Tem que obedecer, é importante que se diga a legislação municipal. Há uma legislação aqui específica
para a questão da produção de ruídos. Uma outra coisa, um outro detalhe importante também, Rony, que mudou, foi a questão da doação de pessoas jurídicas. Isso é importante. Hoje não é mais permitido. Também, para te falar a verdade, não sei se esse é o ideal. Se isso é o ideal, né, de se evitar que as pessoas jurídicas elas participem do processo democrático, mas hoje não pode haver mais doação de pessoas jurídicas. Doações dos candidatos hoje somente por pessoas físicas. Isso não mudou, os candidatos eles têm que abrir as contas, né, para receber a movimentação dos recursos recebidos na campanha. As sobras depois vão para a direção partidária, para o próprio partido. Exato. Né? E um outro detalhe importante também, houve mudanças, há hoje uma regulação quase que total das inserções na rádio e na televisão que também aconteceram. Então esses, na verdade, pontualmente, são as questões mais importantes do processo eleitoral. A questão, por exemplo, dos candidatos, com os pré-candidatos que trabalham no sistema de radiodifusão, como o senhor falou, né? Tem comerciais gravados, tem música gravadas, como fica a situação? Me parece, Rony, a questão das músicas, numa primeira análise, eu não vejo problema. A questão dos comerciais tem que ser evitadas durante o período eleitoral sem nenhuma dificuldade. Porque senão dá aso, evidentemente, a comerciais demais a favor de determinado candidato. Então, os comerciais também eles têm que deixar de ser, eles vão deixar de ser veiculados durante o período eleitoral. Uma leitora ligando para cá perguntando, é a Solange perguntando, a propaganda sendo feita da internet, agora já antecipada, com o número de candidato, é válida? Não. Isso é um pedido explícito de voto. Inclusive, eu já recebi uma denúncia já. Estou falando eu vou entrar com uma propaganda, vou entrar com uma representação nos próximos dias já. Então, na verdade, Rony, a legislação eleitoral, com a última reforma, ela dificultou muito, porque eu mesmo antes entrava com muito dessas ações por propaganda fora da hora. Exato. Né? Hoje ela exige quase que um pedido explícito de voto do candidato antes da hora. Agora, evidentemente que alguém que aparece com um santinho lá, ou que usou até nas últimas eleições, veicula-se isso na internet, isso evidentemente que configura, para mim, sem nenhuma dificuldade, a propaganda fora da hora. Que aí se sujeita às consequências da legislação eleitoral. Multa, né? E, por certo também, Rony, que quando isso começar a ser muito frequente, a gente pode até estudar uma medida mais grave, que é o abuso do poder econômico. Então a gente está muito atento, Rony, é importante que se diga, com propaganda fora de hora, com qualquer tipo de transgressão à legislação eleitoral, abuso do poder político, abuso do poder econômico, o uso da máquina desenfreadamente para se tentar voto. Inauguração de obras, alguma coisa assim também? Isso não mudou nada. Isso não mudou nada. A partir do período eleitoral, o candidato não pode aparecer mais nessas inaugurações, não pode ter. Isso não mudou absolutamente nada, Rony. Exato. Absolutamente nada. Isso já nas eleições de 2012, as regras são as mesmas. De todo modo, Rony, vale dizer, essa experiência ela foi bem sucedida nas últimas eleições, que acho que até de certo modo foram eleições tranquilas aqui em Montes Pastos, as eleições de 2012, foram bem administradas, bem conduzidas, nós tivemos poucos incidentes, mas nós, Rony, nós devemos repetir com os candidatos, com os representantes dos partidos, uma reunião no fórum ou em outro lugar, tanto aqui para Bom Despacho quanto para Moema, que também está sob a nossa jurisdição, para falar, tirar qualquer dúvida, né, explicar os candidatos, porque nós, Rony Santos, e eu farei questão disso, nós não teremos nenhuma má vontade em explicitar, em explicar para os candidatos as regras. Agora, fica absolutamente certo, Rony. Uma vez explicados, nós vamos ser absolutamente intransigentes com qualquer tipo de violação à legislação eleitoral. Exato. Todos esses escândalos, esses abusos que estão aí, eles começam no período eleitoral. É claro que a justiça não pode ser babá do eleitor. O eleitor ele tem que ser suficientemente responsável para bem definir os seus candidatos. Exatamente. Né? Se quer votar num candidato corrupto, saiba pelo menos que ele é corrupto. Exatamente. Que ele vai tirar dinheiro da educação, ele vai tirar dinheiro da saúde, mas vote consciente de que ele é corrupto, ou despreparado, ou incompetente.
ou por outro lado, se ele tenha virtudes. Exato. Mas pelo menos tente se informar a respeito do candidato, porque depois não tem desculpa, são 4 anos. 4 anos, exatamente. No mínimo são 4 anos. Mas o mais importante aí é que o eleitor também ajude a justiça, né? Porque eu já ouvi de muitos candidatos, o eleitor também não ajuda, doutor. O eleitor não pede demais. Isso, então, que o candidato não dê, que cumpra. Na verdade, nós estamos aí nesse período para discutir propostas. Né? O legislativo, é importante que se diga que vereador não faz ponte, né? Vereador não faz hospital. Vereador, o papel do vereador são 2 definidos pela Constituição. Fazer leis que sejam de interesse do país. Aqui em Montes Pastos mesmo, nós precisamos urgentemente, Rony, e isso tem um impacto direto. A gente observa que os prédios que estão sendo construídos aí de forma desenfreada em qualquer lugar. É verdade. Nós precisamos fechar o nosso plano diretor. Exato. Lei de uso, ocupação do solo, código de posturas, código de obras. Precisa que se defina isso. Esse é o papel do legislador. Esse é o papel do legislador. E fiscalizar o poder executivo. No mais, todas as outras coisas são acessórios. Não são papéis do legislador. Não é papel do... Podem instalar prêmios, cidadania, moções, enfim, bacana, legal. Isso até dá um estímulo à pessoa, né? Fala, fui reconhecido pela Câmara, que bom. Esse não é o papel principal da Câmara. O papel principal definido pela Constituição é fiscalizar o poder executivo e aprovar leis. E o eleitor tem que ajudar a justiça eleitoral nesse sentido. Nós não vamos conseguir sozinhos cercar todas as irregularidades. Não vamos conseguir. Se o eleitor não ajudar. Faça as denúncias. Nenhuma denúncia, Rony Santos, nas últimas eleições deixou de ser apurada pela Justiça. Nenhuma. Todas. Algumas, evidentemente, que não havia substrato de provas ali, a gente teve que arquivar. Exatamente. Isso faz parte do nosso trabalho também. Outras que havia indícios de irregularidade, nós fomos a Justiça. Né? E a Justiça deu sua resposta e pode ter certeza, Rony, que dará de novo. A juíza eleitoral, doutora Sônia, que vai ser a magistrada responsável pela condução, uma juíza extremamente correta, ética, impessoal, e que novamente nos dá absoluta certeza que a lei vai ser aplicada. Exatamente. O prazo, doutor, para nós, vai começar o horário eleitoral, aquela propaganda vinculada do rádio. Começa quando? A partir depois do dia 16 de agosto. Depois do dia 16 de agosto. O prazo para afastarmos as pessoas que estão envolvidas na política, por exemplo, nos cargos públicos, na radiodifusão, no jornalismo, eles têm que afastarem também quando? Olha, Rony, isso depende um pouco do tipo de cargo que a pessoa ocupa. No mínimo 3 meses. O prazo mínimo para se afastar é 3 meses. Isso não mudou muito. Então, cargo público? No mínimo. Porque tem alguns casos que pode ser mais, mas no mínimo é 3 meses. Então, aí fica difícil falar, porque a lei fala desde 6 meses, 6, 4 e 3. No mínimo 3. Então, se nós estamos em eleição em outubro, já no início, no primeiro domingo de outubro, já no início de julho, já as pessoas já têm de estar afastadas, já na melhor das hipóteses. Eu quero saber já desincompatibilizadas. Que eu tenho várias entrevistas a fazer até saber quando que a Resenha da Cidade pode estar no ar, então. Acho que até dia 2 de julho. Tem que ver qual que é o domingo que cai, são 3 meses. São 3 meses. 3 meses antes, então. 3 meses. Para saber direitinho até quando nós vamos levar a comunicação. Ou de qualquer outra pessoa que esteja na mesma situação. Mesma situação que tenha também. Um pré-candidato. Porque agora a gente tem, só é importante que se diga, Rony, os pré-candidatos. Pré-candidatos. As pessoas me perguntam assim, pessoa tal pode ser candidata? Olha, nós só vamos examinar quem vai ser candidato depois das convenções, evidentemente. As convenções são soberanas para indicar os seus candidatos. A partir disso, no período do registro, a gente vai verificar se determinado candidato ou candidata reúne os atributos exigidos pela lei. Principalmente a ficha limpa. Sem dúvida. A ficha limpa, ela inclui o quê? A ficha limpa hoje, Rony, basicamente inclui as condenações definitivas, né? Isso já tinha por improbidade, as condenações criminais e aqueles também que, em ações por improbidade administrativa, ações penais, tenham as suas condenações mantidas ou decididas por um órgão colegiado, ou seja, por um tribunal. Então, se uma pessoa foi condenada em primeira instância e condenada na segunda, ela não pode ser candidata. Se uma pessoa foi condenada só na segunda instância, porque é o caso, por exemplo, daqueles que têm foro, que chama foro privilegiado. Né? Eles têm uma condenação do tribunal, também não podem ser candidatos. Exatamente. Isso tudo é examinado no momento de avaliação dos registros, que é essa documentação que
que os candidatos apresentam. Exatamente. Depois do registro, então, é que pode examinar, né, ver a situação daquele candidato, que já é candidato, Exatamente. para ver se ele pode concorrer ou não às eleições que acontecem esse ano. E mais um detalhe, doutor, vamos aproveitar, vamos frisar bem para o eleitor aí a responsabilidade que cada um deve ter e os cuidados também da compra de votos, né, a conscientização das pessoas para escolher os seus candidatos, que o prazo está aproximando aí, né? Está chegando aí para que possamos fazer um país melhor, uma cidadania melhor para a nossa cidade, nosso estado do Brasil, e não ver o Brasil na situação que nós estamos passando. Eu quero que o senhor fique bem à vontade para o senhor orientar a população. Eu gosto de dizer o seguinte, o mais importante para o eleitor, nesse momento nós não temos campanha ainda. Eu sei que às vezes há alguns mais ansiosos, ou simplesmente por má fé mesmo já teimam iniciar suas campanhas. Exato. E a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral estão absolutamente atentos. Mas, como disse, nós precisamos que a população também seja os nossos olhos, né, na fiscalização, porque o processo eleitoral diz respeito a todos nós. É claro. Da mesma forma que você, Rony Santos, eu vou ser atingido pela decisão do eleitor no primeiro domingo de outubro. Eu, minha família, todos nós. Todos nós. Então, não é só o promotor que vai ser atingido, a juíza que vai ser atingida. Então, todos nós. Então, é importante nesse momento que não há ainda campanha eleitoral. Exato. Nós não temos campanha. A campanha encurtou. Sinceramente, Rony, não sei se a lei andou bem nesse sentido, encurtar o período de propaganda, porque a mim me parece que ela favorece aqueles que já estão conhecidos ou aqueles que já estão no poder. Porque ela te dá pouco tempo de você fazer se conhecer na população e disseminar suas propostas. Hoje a propaganda eleitoral é de apenas 45 dias. Acho pouco. Você não acha isso exatamente tão pouco e também uma injustiça também para aqueles que querem entrar, que são novos? Sem dúvida que ela dificulta. A máquina na mão. Sem dúvida que ela dificulta. É mais vantagem para quem já está no poder. Agora, aí, Rony, mais uma vez, nós como povo, como cidadãos, falhamos. Que essa lei foi votada no Congresso Nacional. Exato. Onde que estava a população que deixou isso passar? Onde que estava a população que não cobrou dos seus deputados uma igualdade de tratamento entre os candidatos? Né? Vigora na Constituição um princípio que nos é muito caro, que é o princípio da isonomia de oportunidades no processo eleitoral. Ou seja, se nós três quisermos ser candidatos, eu não, evidentemente, nunca, não terei pretensão de forma alguma, quero ajudar a sociedade de outra forma. Tem ajudado muito bem. A Constituição, Rony, ela nos assegura que nós teremos as mesmas oportunidades. Essa mudança que houve encurtando drasticamente a propaganda, eu não vejo como positiva. Mas é a nossa lei, nós vamos cumprir. Agora, falhamos ali como cidadão de não cobrar ou de impedir, talvez, que essa lei fosse aprovada nesses termos quanto a essa propaganda. Mas é importante, feito esse registro, Rony, se o indivíduo, se o pretenso, o pré-candidato já faz propaganda agora, Exato. é importante que o cidadão, o eleitor pense, ele já está descumprindo a lei. Está descumprindo. Isso. E o que ele fará lá se eleito for? Se como pré-candidato ele já dá um mau exemplo, imagina se eleito for. Exatamente. Então, nesse momento é isso. Me perguntam, né? Você tem acompanhado a internet, o Facebook? Eu acompanho um pouco, Rony Santos. O Facebook, para mim, é uma ferramenta, não é de trabalho. Né? É uma ferramenta de diversão, de lazer, para falar de futebol, falar de uma outra coisa. Eu trabalho quase que 10, 12 horas por dia, evidentemente, para ter algum momento que eu não quero falar de trabalho. Né? Mas eu vou começar a ficar mais atento. Eu não participo de comunidades, mas evidentemente que a gente já observa aí que alguns já começam a desenvolver uma campanha. Agora é proibido, a gente vai atuar. Isso. Né? Se há até santinho de candidato, como o ouvinte nos relatou aqui, o candidato pode ter absoluta certeza que isso vai chegar ao nosso conhecimento e ele vai ser representado. Exatamente. Ele vai ser punido na forma da lei que espere. Agora, é importante, Rony, mais do que nunca, eu insisto, que o eleitor já perceba nesse candidato que ele não tem um compromisso com a lei. Quer dizer, ele está com artimanha já Exatamente. tramando algo para burlar a lei. Da mesma forma que você disse, se o candidato A ou B te oferece uma vantagem para votar nele... Ih, toma cuidado. Eu até brinco, falo o seguinte, se a pessoa tiver com muita necessidade, às vezes até aceita. Agora, o ideal é não aceitar. O ideal é denunciar
e o mais importante, não votar naquele candidato ou naquela candidata. Exato. Se, evidentemente, no período eleitoral ele já não cumpre a lei, ele já não é ético. Imagina depois, então. Imagina depois na gestão da coisa pública. Exatamente. O que ele vai fazer. Então é importante isso. É importante, Rony, que o eleitor ele compreenda o seguinte: ele é o principal ator deste processo. Exato. Ele tem que ser os olhos da justiça eleitoral. Nós não vamos conseguir sozinhos. Agora, ele tem que ter responsabilidade na sua denúncia. Identificar, eu vi determinado candidato oferecendo combustível, eu vi determinado candidato no dia das eleições oferecendo transporte. Isso é crime, inclusive, oferecer transporte no dia das eleições. Né? Oferecer alimento no dia das eleições. Há regulamentação específica que nos ajude, Rony. Porque nós acreditamos que num processo eleitoral limpo, nós teremos bons candidatos, bons quadros, né? Evidentemente que para que cumpram seu papel como vereador e como prefeito ou prefeita, enfim. Maravilha. O senhor falou aí, né, que a Constituição diz sobre a igualdade para todo cidadão. O senhor não acha que está na hora de acabar com esse foro privilegiado, não, doutor? Acho que já passou da hora, Rony Santos. Eu acho que já passou da hora. Aí eu vou te contar, o foro privilegiado aí foi pensado, Rony, num primeiro momento, porque nós vínhamos de um regime de exceção. O poder legislativo havia, o Congresso Nacional, você vai lembrar bem, ele da história, você não era vivo naquela época, eu tenho certeza. Mas da história eu lembro. Mas o Congresso foi fechado. Durante uma das primeiras medidas de um regime de exceção é fechar o Congresso Nacional. Exato. O Congresso foi fechado. Então, queria-se dar aos parlamentares garantias para que eles bem pudessem exercer o seu papel, o principal de fiscalizar o Poder Executivo. Então, naquele momento se concebeu o foro privilegiado. Acho que até lá fazia sentido. Hoje não faz sentido mais. Porque hoje a gente tem juízes todos concursados. Exato. Né? Para ser juiz, Rony Santos, para ser promotor, não existe um juiz ou promotor sem concurso público. Nos tribunais há. Porque nós temos o tal do 5º constitucional que precisa de ser revisto, que é aqueles que são indicados por políticos. Já é uma coisa né? errada. Que são votados. Errado demais, advogados e membros do Ministério Público. Tá errado. Quem quer ser juiz, passa no concurso para juiz. Quem quer ser promotor, passa no concurso para promotor. Quem quer ser advogado, passa no OAB. Simples. Simples, né? Exatamente. Mas enfim, então naquela época a gente não tinha um judiciário que nós temos hoje, um poder judiciário independente, uma polícia civil e federal também ocupada por delegados concursados. Então o foro privilegiado não se justifica mais, porque na época se pensou o foro privilegiado para quê? Para que não houvesse perseguições. O juiz da cidade pequenininha lá, que ele não fosse influenciado, pressionado, né? Então, só que hoje nós não temos mais. Então eu acho que já passou da hora, Rony Santos, de acabar com o foro privilegiado, sem nenhuma dúvida. E isso já começa agora as eleições também do povo, né? Começar a exigir e fazer novas leis para esse país. Como o senhor disse, nossas leis são boas, né? O que precisa é boa vontade e fazer cumprir a lei, como exemplo que nós estamos vendo aí das instituições, do Ministério Público, do Estado, da Federação, dos juízes também, colocando essa gente aí na cadeia e até mesmo devolvendo o dinheiro que roubaram do povo. Eu só tenho que agradecer, parabenizar sua presença aqui. Vou chamar mais vezes também, até chegar lá, hein? Se precisar, para o senhor estar aqui orientando a população, é muito importante isso. A sua conversa clara, objetiva, né? Para orientar o nosso eleitor, que eu sempre falo aqui, quem nós elegemos, eles vão cuidar de nossas vidas. Sem dúvida. É algo muito sério, doutor. Sem dúvida. E se nós estamos na situação hoje que o país vive, evidentemente que a maior responsabilidade, Rony Santos, é do eleitor. Exatamente. O eleitor, eles têm de estar absolutamente ciente das suas responsabilidades. Chega do eleitor precisar de babar. Exatamente, chega. Tem que ser responsável. Pergunta chegando, perguntando se quem não teve as contas aprovadas no serviço público, ela pode ser candidata? Isso aí certamente pode ser um requisito para impedir já no registro do candidato que ele se apresente como candidato. Isso também será examinado na fase dos registros. Na fase do registro será examinado. Sim, mas a reprovação das contas pode sim constituir como óbice. A pessoa se postar como candidato ou candidata. Exatamente. Doutor, eu tenho que agradecer ao senhor de coração, deixar o senhor bem à vontade, viu, pela participação tão maravilhosa que nosso programa, orientando, né? Isso é bom para mim, bom para todo mundo, para a difusora, agradece o senhor de coração.
e estamos de portas abertas, sempre em conjunto com a justiça também, e fazer cumprir a justiça, as leis, para que seja de exemplo também para a nossa cidade, que o Brasil precisa de pessoas, homens, mulheres responsáveis para conduzir o país no caminho que ele merece, a população também, que é um caminho de sucesso, né, de poder também, mas de honra, que infelizmente a nossa moral política está muito, mas muito mesmo desgastada. Eu quero que o senhor fique à vontade dos seus cumprimentos finais aqui, nossa participação em nosso programa, e agradecendo de coração, doutor. Rony Santos, inicialmente aqui, eu gostaria de lembrar, Rony, insistir, que qualquer denúncia de irregularidade no processo eleitoral, que ela seja encaminhada ao Ministério Público. Ela pode ser encaminhada, Rony Santos, de duas formas. Pessoalmente, pelo indivíduo, aí tem que se identificar. Exato. E esse é o ideal. A pessoa não tem medo de esconder. Isso, parar com esse medo de esconder, denúncia, né, doutor? Se eu vi um candidato tal comprando voto, Exato. vou lá e vou denunciar e vou levar provas ao Ministério Público de que isso aconteceu. Que ele nos procure diretamente a promotoria. Nenhuma denúncia vai deixar de ter o devido atendimento, né? Beleza. Nós vamos apurar a veracidade dessa denúncia. E, evidentemente, se houver algum lastro, a gente vai responsabilizar quem de direito. Ou que faça a denúncia, Rony Santos, nos canais da internet. Certo. Lá no site do Ministério Público tem um link, um campo específico lá para se fazer essas denúncias. Lá a pessoa tem a opção de se identificar ou não. Essa denúncia é imediatamente encaminhada ao promotor da comarca, o promotor responsável pelo processo eleitoral. Então é importante que as pessoas, eu insisto, Rony Santos, participem. Participem no processo eleitoral, não só votando. Cidadão não é só ir lá entregar o seu voto. Que hoje também vaga o registro, Rony Santos. Hoje, quando você vota, você recebe o papelzinho. Exato. Eu, para te falar a verdade, também não sei se isso é o ideal, não. Isso aí pode permitir muita compra de voto, mas enfim, mudaram a legislação eleitoral nesse sentido. Esperemos que ela produza o resultado que se esperou. Então, que o cidadão participe, Rony Santos. Mais uma vez eu insisto. Tem muita coisa importante acontecendo em Brasília. Tem. Que o cidadão verifique, fique muito atento, Rony Santos, a todas as tramóias, a todas as articulações que estão sendo feitas para calar o Ministério Público, para tirar a força do Poder Judiciário e impedir a liberdade de imprensa. E fazer mudanças na lei que impeçam que poderosos, delação premiada, é importante que se diga, Rony Santos, eu insisto, ela pega um público muito específico, que é esse público da Lava Jato que está aí hoje. Querem mudar isso, que foi um grande avanço nas investigações, evidentemente, para se perdoar e se poupar a alguns. Então, que a população fique muito atenta em relação a isso. Agradecer, Rony, esse espaço. Agradecer a sua audiência. Nós agradecemos, doutor. Eu gosto de dizer, Rony Santos, que eu estou há 6 anos nessa cidade. Fazendo um trabalho muito bom. E a gente nunca faltou trabalho. Evidentemente que às vezes a gente queria fazer mais e ter tempo de fazer mais. Mas hoje o acúmulo de serviço é de tal forma, principalmente quando a gente sai, né, por algum motivo, uma licença, não fica ninguém no lugar da gente. Para você ter ideia, eu voltei, deixei sair daqui com 20 processos. Você agora está atendendo 3 cidades, né, doutor? Estou atendendo, cheguei a 3, agora estou com 2. Aqui em Martinho Campos. Mas para se dedicar ao processo eleitoral, eu devo deixar Martinho Campos agora no próximo mês e ficar só dedicado a Bom Despacho. Beleza. Mas só para dar um exemplo, Rony, eu gosto de falar, eu tirei licença, enfim, né, mais variados motivos, né? E eu deixei 20 processos. Eu voltei com mais ou menos, eu já devo ter manifestado em um mês mais de 1.500 que ficaram parados. Meu Deus do céu. Então é importante que se diga que nunca faltou trabalho. É muito trabalho. Então agradecer sempre o carinho que a população sempre dedicou ao nosso trabalho, o respeito, a confiança. E pode ter certeza que mais uma vez a gente vai ficar muito atento para o processo eleitoral. Podemos errar agindo, mas nós não vamos nos omitir. Exato. Eu prefiro errar por ação do que por omissão, do que por inação. Né? Agradecer a todos, Rony Santos, mandar um abraço a todos os ouvintes, os meus familiares. Papai, vê que o doutor, seu pai,
Tá sempre ouvindo pai, a o gente. Gilson. O Gilson. O Gilson os é familiares ouvinte em assíduo Divinópolis, ao meu filho, a minha sogra, cunhado, enfim, meu sogro. Os amigos lá do TFC Futebol Clube, que é o nosso time de todos os domingos. Todos os domingos tava batendo bola. Ao Borussia, Dortmund e ao Real Ratinho. Beleza. Né? O futebol acaba que ele é uma higiene mental, assim, que nos dá muita força junto com a família, da esposa, com a fé, da religião, para que a gente possa bem exercer e dar conta de todas as responsabilidades que nos são exigidas. Muito obrigado a estar aí com vocês, então, nosso excelentíssimo senhor Dr. Giovanni Avelar, nosso promotor de justiça, nos informando muito bem o que vai acontecer, o que pode acontecer e tem feito tão bem para a nossa cidade, doutor. Volte sempre, viu? Quando precisar, estou sempre atrás do senhor lá para vir cá das orientações para nós, tá bom? Obrigado, muito obrigado estamos mesmo. à disposição. Abraço a Maria Cecília, a esposa lá, viu? A Ana Luísa, né? Sim. A Ana Luísa. Não toca as bolas, não, pelo amor de Deus. Negócio o Calife tem dia que parece uma loura aqui, uma morena. Eu fico meio perturbado, doutor Giovanni. Muito obrigado ao senhor de coração. Tá aí informação para todos os ouvintes. Muito obrigado a todos mesmo. Final de mais uma resenha da cidade. A Difusora apresentou Resenha da Cidade. Com Rony Santos, o mais querido da cidade Sorriso. ZYL 217, Difusora Bom Despachense, Difusora Bom Despachense, Difusora Bom Despachense, 1540 kHz, 24 horas no ar. E estúdios à Rua Doutor José Gonçalves 17, Conjunto 107 Centro, Bom Despacho, Minas Gerais.